Olá, meu nome é Johnny. Vou apresentar o trabalho Estudo de complexação de moléculas orgânicas com íons metálicos para aplicação em sensor químico fluorescente. Esse trabalho está vinculado ao edital PIVIC-UFOP do primeiro semestre de 2021, no qual eu fui orientado pelo professor Dr. Tiago Casati, do Departamento de Física. Há uma relevância muito grande quanto ao estudo de materiais orgânicos conjugados na atualidade, pois eles têm sido empregados nas mais diversas áreas, sobretudo na eletrônica e na confecção de semicondutores, o que tornou possível a fabricação de dispositivos cada vez mais sofisticados, como os OLEDs, armazenadores de informação, lasers, dispositivos de ótica não linear e sensores químicos. Mas para que isso seja possível, é necessário que seja feito o controle das propriedades a nível molecular de compostos orgânicos. Aí entra a fotofísica molecular, que é o ramo da ciência que estuda o processo de ativação e os vários processos de desativação de uma molécula. O processo de ativação ocorre quando uma molécula absorve um fóton, fazendo com que ela saia do estado fundamental para um estado mais energético. Esse estado mais energético chamamos de estado singleto. Após esse processo, ocorre a relaxação dessa molécula por meio de caminhos. Esses caminhos podem ser radiativos ou não radioativos. O processo Os processos radiativos são os processos de fluorescência e fosforescência. A fluorescência ocorre a partir do estado singleto, enquanto a fosforescência ocorre a partir do estado tripleto, que é o estado de menor energia, quando comparado ao estado singleto. Logo, a gente pode dizer que ocorre em comprimentos de onda maiores, os da fosforescência, quando comparados à fluorescência. Outros caminhos de desativação são os não radiativos. Aqui, representado em linhas amarelas, temos um exemplo de conversão interna, temos outro exemplo que é o relaxamento não radiativo, aqui representado por esse azul um pouquinho mais claro, e temos o cruzamento intersistema, que é aqui representado nessa linha nesse azul um pouco mais escuro. Ao contrário dos processos de desativação radiativos, os não radiativos eles não emitem fótons, e sim a relaxação ocorre por meio da perda de energia cinética, fazendo com que haja a liberação de calor. Bom, a princípio esse seria um trabalho experimental, onde seria sintetizada uma molécula orgânica inédita, e seria avaliado o comportamento fotofísico dessa molécula antes e após a sua complexação com diferentes íons metálicos e em diferentes solventes. No entanto, devido à pandemia do novo coronavírus, que ocasionou no afastamento dos alunos de iniciação científica dos laboratórios, no projeto que pode ser realizado é estudo bibliográfico. Neste estudo foram identificados alguns trabalhos em que foram realizados esse tipo de estudo que eu mencionei, que haviam moléculas orgânicas e foram detectadas alterações nas propriedades fotofísicas dessas moléculas quando complexadas com metais. A justificativa de se buscar o sensoriamento químico de íons metálicos se dá pela onipresença desses íons metálicos na natureza, ocasionando na agressão ao meio ambiente e, consequentemente, à saúde do ser humano, gerados muitas vezes pela poluição industrial e agrícola. Nos trabalhos abordados, as principais técnicas utilizadas são a espectroscopia de absorção óptica na região do visível e a fluorescência estacionária. Na primeira técnica, é medido o espectro de absorção de uma molécula. Esse espectro de absorção é uma identidade relacionada à configuração eletrônica dessa molécula. Já a segunda técnica mede o espectro de emissão ou fluorescência, que nos mostra o quanto essa molécula emite após ser excitada em um comprimento de onda específico. Aqui nós temos esses dois espectros plotados na mesma figura. O espectro de absorção, representado em linha laranja, enquanto o de emissão ou fluorescência em linha verde. Ele geralmente tem esse formato meio espelhado, um com relação ao outro, e a gente pode observar que o espectro de emissão ele ocorre em comprimentos de onda mais longos que o espectro de absorção. Isso se dá devido à menor energia, né, que envolve no processo. Aqui, entre alguns dos trabalhos pesquisados, esse aqui é o trabalho do Yang, que engloba quimiosensores desligados à base de rodamina, e como a gente pode ver, teve alta seletividade e sensibilidade para íons de ferro. Tanto o espectro de absorção quanto de fluorescência sofreram alteração à medida que a concentração de ferro aumentava. Aqui já tem outro trabalho em que foi utilizada uma molécula da família de beta-de-cetona. Aqui na primeira figura, temos o espectro de emissão de uma molécula sozinha e o espectro quando essa molécula foi complexada com alumínio. A gente pode ver que há uma diferença bem considerável, já que no lado esquerdo podemos observar as alterações com diferentes íons metálicos, onde podemos notar que a maior alteração de fluorescência foi com a complexação com alumínio, aqui representado em linha vermelha. Aqui nós temos outro trabalho contendo beta-de-cetona, em que a molécula foi complexada com diferentes íons metálicos, e a que demonstrou maior fluorescência foi a amostra complexada com íon de tório. Aqui podemos observar no espectro de fluorescência. E aqui na última figura, observamos um aumento de intensidade de fluorescência em função da concentração de tório.
Outro trabalho aqui é um sensor químico feito à base de ácido acético, em que houve uma maior seletividade com alumínio também. E aqui nós temos um sensor químico fluorescente à base de salicilamida, em que também foram feitas amostras complexadas com diferentes íons metálicos, e as amostras cujos espectros de fluorescência se sobressaíram foram as complexadas com alumínio e íons de galho. Podemos analisar também o aumento da fluorescência com concentração do elemento em questão. Por fim, nós temos um caso diferente, aqui uma molécula da família das aminas aromáticas. Neste caso, a molécula já possuía propriedades fluorescentes e quando complexada com diferentes íons metálicos, essa fluorescência se manteve, exceto quando complexada com íons de cobre. Aqui a gente pode ver que, nesse caso, o cobre agiu como um agente supressor de fluorescência. E como analisamos aqui nesse último espectro, a intensidade de fluorescência decaiu com o aumento dessa concentração de cobre. Conclusão. Com isso, podemos concluir que várias moléculas de diferentes famílias mostraram potencial para aplicação em sensores químicos fluorescentes para a detecção de metais, uma vez que são capazes de complexar seletivamente com diferentes íons metálicos. A análise dos complexos sólidos formados com diferentes íons metálicos apresenta mudanças nas características optoeletrônicas das moléculas mostradas, tornando-as levemente fluorescentes ou menos fluorescentes, como é o caso do último exemplo mostrado. Além disso, observou-se que as moléculas apresentam mudanças na sua banda de absorção e intensidade de fluorescência quando complexadas com diferentes íons metálicos, o que sugere sua utilização na fabricação de sensores químicos de metais. Agradecimentos ao FOP, à PROP e ao Programa de Educação Tutorial. Obrigado.